temos aqui algumas perguntas que tocam no quesito vaidade. Certo. A primeira delas: gostaria de saber em que parte da Bíblia fala sobre o uso de maquiagem e vestimenta da mulher cristã. Agora, nós não podemos fazer disso um ponto de salvação, porque nem sempre as mulheres vão poder estar de saia em alguma circunstância, não é? Por exemplo, na Argentina, eles são tradicionais de umas coisas interessantes. Eles não tocam, pastor, músicas do Inar em piano, é só no órgão musical. Na Argentina, comecei um mestrado lá agora em teologia, e eu assisti todos os cultos lá na igreja da UAP, Universidade Adventista de lá. E interessante que eles não tocam músicas do Inário no piano, mas todas as mulheres usam calça na hora do culto, praticamente todas. Por quê? É uma questão cultural. Você tem calças decentes e calças indecentes, assim como você tem saias decentes e saias indecentes. Então o problema, nós devemos levar em conta, é o princípio de 1 Timóteo 2,9. Qual é o princípio? Modéstia, bom senso e não com roupas caras. Esse é o princípio de 1 Timóteo 2, 9 e 10. Agora, o tipo de roupa é um fator cultural que vai determinar, e não é um princípio de salvação. Nós temos que ter isso em mente, tá bom? Bem, amigos, tudo bem? É um prazer estar aqui falando para vocês no site adventistauniverso.com.br, e hoje nós vamos tratar de um assunto que causa polêmica na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por que causa polêmica? Porque existem muitas opiniões, muitas pessoas pensam as coisas a respeito desse instrumento, que vocês devem estar notando aqui. Estou na frente de uma bateria. E por que tanta polêmica? O que diz a doutrina da Igreja Adventista sobre a bateria? O que diz o Espírito de Profecia sobre o uso da bateria na igreja? Nós temos aqui no site Advir uma explanação de como a gente pode lidar com esse assunto. Obviamente, então, não é a bateria o problema é o baterista. E como a gente vai fazer para organizar isso na igreja? Bom, digamos que a bateria seja aceita lá na frente. Qual o grande problema que a gente vai ter? Nós vamos ter que realmente pesar e ver como o músico que está tocando bateria se comporta na igreja. Cada evento deve utilizar o instrumento de uma forma. Obviamente, se você está tocando num evento de um JA, por exemplo, a bateria pode ser usada com um pouco mais de liberdade pelos jovens. Mas, num santo culto, obviamente, nós temos que ter toda a solenidade que este culto merece. Então, a dica de hoje: músicos capacitados. Estudar é a principal coisa. E, obviamente, sempre, em primeiro lugar, pedir a Deus a direção de como deve ser utilizado qualquer instrumento na casa de Deus. Meus amigos, um prazer falar com vocês. Tudo de bom. Que Deus abençoe a todos. Um abraço do Geraldo Bispo para todos. Que vem de cima, dizendo para nós, para eles, para a nossa igreja: atenção e cuidado. Devem ser dadas as produções vendidas nas lojas da propriedade da igreja, para que reflitam os valores musicais. Eu vou ler o 5º agora. Veja aqui. Isso aqui é pesado. As músicas apresentadas nas rádios e TVs de propriedade da igreja deve o quê? Refletir também nossos valores musicais. Elas possuem influência destacada, formam a cultura musical da igreja e se tornam uma referência musical da igreja para os ouvintes telespectadores. Recomendação da divisão que veio da Conferência Geral
está aqui nesse livrinho, falando que a música, nas nossas instituições, deve ser um paradigma, que não se deve vender músicas não devidas, impróprias, nas nossas lojas de propriedade da igreja, e que a rádio e TVs também devem cuidar com a música. Estamos fazendo isto. É isso que os irmãos veem. É isso que está acontecendo na igreja. Temos orientação do Espírito de Profecia e temos orientação da organização. Mas não estamos fazendo nada, irmãos. Isso aqui não tem valor nenhum porque não praticamos. Nós sabemos o que é certo, mas na hora de fazer, não fazemos. O que eu vou fazer com isso? Vou rasgar todo? E agora, irmãos? Bom, isso foi o que a irmã White falou. Eu quero ver na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Você quer ver? Então abra aqui, Ezequiel, capítulo 44, verso 23. Diz assim: o meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Bom, aqui está o princípio, e aqui inclui tudo. Está claro, fazer separação entre o sagrado e o profano. Ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. Discernir entre o imundo e o limpo. Sabemos, nós somos seres inteligentes, sabemos ou não fazer a diferença entre o que é certo e o que é errado, entre o que é bom para a igreja e o que não é bom. Dessa música que está por aí afora, desse evangelho gospel que eu já disse, que é um engodo do diabo, e está dentro da nossa igreja. E aqui está dizendo disso, quem escreveu a nossa lição, que a nossa igreja está de tal maneira que não faz diferença mais entre as outras igrejas. O problema, sabe qual que é? O problema é que a igreja quer se tornar como o mundo, com a desculpa de trazer o mundo para dentro da igreja. Mas com isso ela está fazendo o quê? Ela está se mundanizando. Secularizando. Kenneth Wood, quem foi ele? Diretor do Centro Ellen G. White por 28 anos. Olha aqui o que ele disse. Não sou eu, é ele que está dizendo. É melhor que os não regenerados. Olha isto aí. É melhor que os não regenerados permaneçam fora da igreja. Até quando? Até que se submetam aos princípios da igreja. Do que ela, a igreja, se tornar semelhante ao mundo, alistando como membros aqueles que desejam trazer suas normas, seus costumes e seus gostos para dentro da igreja. É melhor que fique lá fora. Para trazer os de fora para cá, você se mete essa música aí no meio. E o que ele está dizendo aí? Que eles fiquem lá fora até que eles realmente se convertam, depois vêm para a igreja. Por quê? Porque se eles vêm para cá com toda essa bagagem que estão trazendo lá de fora para cá, e nós estamos fazendo isso aí, aceitamos, daqui a um bocadinho a igreja, é isso mesmo. Não faz diferença entre uma igreja e outra. Ted Wilson, o presidente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele falando para a América do Sul, ele disse o seguinte,
Isso aí foi por ocasião dessa semana aí de jejum e oração. Ele diz o seguinte: o avanço do mundanismo em muitas de nossas igrejas é alarmante. É alarmante. O quê? O mundo entrando na igreja.